A gente continua falando sobre a pandemia da Covid-19 e agora a gente vai fazer um outro recorte. Deixa eu pegar aqui as minhas informações. A gente vai falar sobre a consequência dessa pandemia em populações cujos direitos são os mais violados aqui no Brasil. O Fundo Brasil de Direitos Humanos, como vocês sabem, quem acompanha o Bom para Todos já sabe, vem trazendo para participar aqui do nosso programa, ao longo desses meses, lideranças de movimentos sociais indígenas, quilombolas, para falar da situação específica dessas comunidades. Bom, hoje a gente tem uma boa notícia para compartilhar aqui com vocês. O Fundo Brasil, que é nosso parceiro do Bom para Todos, se uniu ao Fundo Baobá para a Equidade Racial e ao Fundo Casa Socioambiental. Bom, juntas, essas três fundações lançaram a Aliança Entre Fundos, que é uma iniciativa para captar e doar recursos aos grupos, coletivos, organizações que lutam por justiça racial, social e ambiental aqui no nosso país. Os povos indígenas e as comunidades quilombolas serão justamente os primeiros beneficiados por essa aliança, que começa lançando editais para doar um montante de 2,5 milhões de reais para cerca de 80 projetos. Importantíssimo isso. Para a gente entender melhor esse movimento tão bem-vindo, eu estou aqui com a Aline Andrade, que é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos, vocês já conhecem, ela sempre está aqui com a gente. Estou também com a Fernanda Lopes, que é diretora do programa Fundo Baobá, ela é diretora de programas do Fundo Baobá, e com a Maria Amália Souza, que é fundadora e diretora de desenvolvimento estratégico do Fundo Casa. Aline, Fernanda, Maria Amália, é um prazer recebê-las aqui todas, uma boa tarde para vocês. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para a Fernanda, que é do Fundo Baobá. Eu quero começar, na verdade, entendendo esses problemas, para depois a gente falar, inclusive, sobre essa aliança e como ajudar nessa orientação de projetos, enfim, que ajudam essas comunidades. Mas o que você vem observando em relação aos problemas principais se tratando de comunidades indígenas e quilombolas? Conta pra gente. Pronto, obrigada, Thalita. Eu agradeço o convite, a oportunidade de a gente estar aqui nesse espaço que é tão caro, conversando sobre oportunidades, né? A gente vem, e nos blocos anteriores, os destaques eram para os grandes desafios, e agora a gente vai falar dos desafios, sim, mas também vamos falar de oportunidades dessa iniciativa. E eu vou me dedicar um pouco mais a trazer informações sobre quilombolas, né? Hoje no Brasil a estimativa é que sejam cerca de 6 mil territórios quilombolas, mas nós só temos 3.471 comunidades certificadas. Mais de 70% dessas comunidades que já têm a certificação e o direito à terra coletiva estão nos estados do Maranhão, na Bahia, em Minas e Pará. As comunidades quilombolas, na maioria, são comunidades rurais e adotam a agricultura, a pecuária como as principais atividades econômicas, né? Mas preservam os conhecimentos, as práticas, as tradições, por meio da cultura oral e de toda a tecnologia social que eles vêm construindo ao longo destes anos de resistência e vivência dessas experiências. Agora, aqui no contexto da pandemia, foram muitas as dificuldades de acesso à informação, a restrições de acesso aos serviços de saúde, aos profissionais qualificados, aos insumos de diagnóstico e prevenção, e foram várias as mortes. Restrições de mobilidade, ao mesmo tempo a necessidade de se isolar, né, e proteger aqueles que estavam mais vulneráveis, em especial os idosos. E isso foi contribuindo para o agravamento da vulnerabilidade social, com várias implicações, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da saúde mental, da saúde física dos indivíduos e das comunidades. Nesse contexto de vulnerabilidade agravada e maior risco de doença, de morte, também a gente observou a impossibilidade dessas comunidades, dessas pessoas comprarem e venderem produtos, né? Então, também existiu, embora muita resistência e resiliência e uma fortaleza na
ação coletiva, também vivenciaram situações de insegurança alimentar, muitas ameaças contra a vida, integridade das lideranças que atuam em defesa dos territórios, na defesa do direito à posse da terra coletiva, e foram vários também os assassinatos nesse período. Enfim, isso é um contexto bastante alarmante, que nos chama muita atenção, que convoca a sociedade a conhecer mais, mas também a intervir. E é por isso que a gente prioriza esses grupos, estas populações tradicionais que estão driblando, né, buscando resistir e mitigar todos esses impactos, esses diferentes fatores de estresse e de risco para a saúde, para o bem-estar e para o bem viver das pessoas, das famílias e das comunidades nesses territórios. Eu lembro que a gente conversou sobre essa questão quilombola com uma quilombola que o Fundo Brasil trouxe aqui para a gente, do Quilombo Rio dos Macacos, né, Aline? E foi super emocionante o depoimento que ela trouxe para a gente de luta, assim, de luta permanente, de insegurança. Então, é uma população que precisa de muita ajuda. E daí, agora, já que a Fernanda se dedicou a essa questão quilombola, Aline, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre a questão indígena, e inclusive as ações que o Fundo Brasil tem feito junto a essa população. Bom, gente, boa tarde primeiro, boa tarde, Thalita, a todas as minhas companheiras aí da Aliança de Fundos, Fernanda, Maria Amália. Bom, a situação dos povos indígenas vem se tornando cada vez mais grave, né, desde que o governo federal atual assumiu o comando do país, prometendo não demarcar mais nenhum centímetro de terras indígenas, o que, infelizmente, vem sendo cumprido à risca nesses mais de 2 anos e meio de governo. Então, o Fundo Brasil, desde o começo da sua atuação, em seus 15 anos de trabalho, sempre apoiou projetos de defesa dos direitos indígenas. No entanto, esse diálogo foi se estreitando e ficou mais estreito nos últimos 2 anos e resultou em ações emergenciais que buscam fazer frente às crescentes violações de direitos dos povos indígenas. 2 exemplos dessa parceria, né, 2 exemplos desse estreitamento de relação, digamos assim, são a parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, que desde janeiro de 2020 recebe pedidos emergenciais para defesa de território, denúncias nacionais e internacionais e enfrentamento às consequências da pandemia. Em janeiro de 2021, o Fundo Brasil entendeu também que era preciso fortalecer a campanha da COIAB para garantir alimentos e cilindros de oxigênio aos povos indígenas. Foi naquele momento difícil da pandemia, em que a situação era caótica em Manaus e faltava suprimentos básicos como oxigênio e suprimentos mais básicos aos serviços de saúde dos indígenas. As violações prosseguem e são cada vez mais intensas, né? Todos nós vimos ao longo dos últimos meses o aumento das invasões de garimpeiros à terra indígena Yanomami, no estado de Amazonas e Roraima, inclusive com tiroteios em vilas cheias de famílias e de crianças indígenas, né? A advogada Samara Pataxó, que inclusive esteve no Roda Viva essa semana, entrevistando o ex-ministro e presidente do STF, Carlos Aires Brito, disse recentemente em entrevista à Plataforma Brasil de Direitos, que é uma plataforma que o Fundo Brasil fomenta, que o resultado da atual política anti-indígena do governo federal disparou o número de garimpeiros ilegais atuando nos territórios, com aumento de violência armada contra indígenas, com a contaminação dos rios pelo mercúrio utilizado na atividade minerária e a propagação da Covid-19 nas aldeias. Então, né, a Plataforma Brasil de Direitos, que é um projeto do Fundo Brasil de comunicação sobre direitos humanos, tem acompanhado de muito perto a situação dos povos indígenas brasileiros, com uma média de 2 artigos sobre esse tema a cada mês. Nessa sexta-feira, por exemplo, nós falamos sobre uma apuração sobre a onda de incêndios à residência nas famílias Guarani e Caiová, na reserva de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Essa reserva é considerada por pesquisadores e lideranças indígenas e não indígenas como uma tragédia humanitária, né, o que aconteceu na reserva. Em menos de 2 meses, foram 3 casas incendiadas por seguranças particulares ligados a fazendeiros e grileiros.
né? Eu acho que, além disso, a gente deve mencionar que na contagem do Comitê de Vida e Memória Indígena, ligado às articulações dos povos indígenas do Brasil, a PIB, até agora nós tivemos 1.200 indígenas mortos por Covid em todo o Brasil, mas especialmente na Amazônia. São 163 povos afetados e quase 60 mil condenações desde o começo da pandemia. Então, é contra essa situação de verdadeira calamidade que a gente está vivendo agora, nesse momento, um protesto gigantesco que começou em 25 de agosto, né? Um acampamento de terras indígenas e também a Marcha de Mulheres Indígenas que aconteceu na semana passada. E aí, diante dessa conjuntura, que o Fundo Brasil, né, e contra essa situação, mas também para apoiar a resistência dos povos indígenas que estão mobilizados, que o Fundo Brasil está lançando, pela Aliança Entre Fundos, o edital em defesa dos direitos dos povos indígenas. Perfeito. Lembrando que Jair Bolsonaro é alvo, né, de denúncia em tribunais penais, no Tribunal Penal Internacional, inclusive, por genocídio dos povos indígenas. A gente sempre lembra aqui, inclusive, o veto que ele deu àquela medida de envio de água potável para comunidades indígenas. Isso é tão perverso e é tão simbólico do que tem sido esse governo e a gestão que faz de comunidades indígenas. Agora eu vou para Maria Amália. Queria que você contasse para a gente um pouquinho, Maria Amália, sobre essa aliança entre os fundos, principalmente nesse momento político que eu acho que tanto a Fernanda quanto a Aline trouxeram, né, de ataques constantes em relação às comunidades quilombolas e indígenas. Fala para a gente a importância dessa união entre fundos. Bom, boa tarde, obrigada. Olá, as companheiras aqui. Olha, essa é uma luta de muitos e muitos anos de todas nós, né? Criar um fundo no Brasil já foi um ato, vamos dizer, de questionamento profundo do campo da filantropia em geral, que convencionalmente sempre chegava somente nos grandes, né, nas grandes organizações bem estruturadas do movimento socioambiental da América do Sul, porque a gente tem a visão ecossistêmica, né, dos grandes biomas que não têm fronteiras, e como é a proteção da vida. O Fundo Baobá, né, de todo esse trabalho de equidade racial, o Fundo Brasil também surgiu praticamente todos surgimos juntos, há uns 15, 16 anos atrás. Então isso já é bem significativo. Depois nos juntamos numa rede, que é a Rede de Filantropia para a Justiça Social, que também é outra mensagem que a gente quis, em conjunto, passar para a sociedade. Existe muito recurso nesse país, né? É um país muito rico, mas recursos não chegam nas mãos das pessoas mais vulneráveis, porque existe uma falta total de compreensão sobre o que é a realidade dessas pessoas, vulneráveis e excluídas historicamente. Quando a gente fala de povo indígena, de quilombolas, né, a nossa massa aqui do Sudeste, Sul, né, que é tão distante de uma realidade como essa, que você escuta alguém falar para que índio precisa de muita terra e não consegue compreender que a terra não é para o índio, a terra é para o planeta. No mundo, 80% das florestas em pé são territórios indígenas. E de populações tradicionais, como os quilombolas. São pessoas que se adaptaram àquela forma de viver, àquela riqueza, e que protegem esses lugares. E não é para eles que eles estão protegendo, não é para nós, para a gente poder viver no planeta. Eu acho que se a gente não fizer essa conexão, é para isso que a gente, como fundos, está priorizando essas populações, porque elas têm um extremo conhecimento sobre algo muito importante para a nossa vida, para a vida do planeta, de todos os seres. Aqui a gente não pode pensar só na dimensão humana. Então, essa aliança, quando a gente viu esse momento da pandemia, vimos que cada um de nós estávamos mobilizando os recursos que podíamos, né, naquele momento, para poder responder, porque, na verdade, essa experiência de cada um de nós faz com que a gente seja muito próximo desses grupos mais vulneráveis. A gente se disponibilizou completamente, a gente criou estruturas e sistemas para que eles consigam acessar recursos através de nós.
E vamos dizer, olha, um exemplo do Fundo Casa, a gente já apoiou mais de 3 mil projetos em 10 países. Ninguém nunca fugiu com o dinheiro, entendeu? Eu acho que essa é a outra questão na cabeça da cidade, que essas pessoas não têm condição de gerir soluções e de executar, e elas têm. Todos nós aqui, todos os fundos, temos essa experiência muito clara. Essas pessoas, ao contrário, né, pessoas que vivem com quase nada, são as melhores gestoras, porque elas precisam para sobreviver. Então, assim, são mensagens que a gente precisa juntos passar para a sociedade, porque ainda é incrível que os primeiros a responder aos nossos apelos, quando a gente viu a situação, foram as fundações internacionais. Pouquíssimos. A gente sabe que houve alguma mobilização no Brasil, mas a gente não sabe muito bem. Sabemos de algumas aplicações, né? Mas para essas populações a gente sabe que não chegou. A gente sabe porque a gente tem essa convivência diária com eles, de centenas, né, de grupos, projetos, redes. Então, nos juntarmos nessa aliança também tem um significado importante para a sociedade, para esse campo que está nascendo no Brasil, mas que precisa olhar para esse universo, porque nós não vamos ter democracia nesse país se a gente não tiver uma sociedade fortalecida. Para isso você precisa minimamente, né, de recursos para a dignidade, para ter acesso à comida, à saúde, à educação, para poder se expressar no mundo. E a riqueza dessas culturas, especificamente agora dessa nossa aliança, né, essa concentração, é uma mensagem mesmo. A gente não pode deixar com que essa riqueza cultural e também não só cultural, mas sobre a biodiversidade desse planeta, do bioma mais importante para o planeta nesse momento, que é o coração do planeta. Sem a Amazônia não tem vida no planeta. Não sei quantas vezes a gente tem que repetir isso. Então não é só a Amazônia, obviamente, né? O povo indígena tem essa relação em todos os territórios. E eles estão extremamente massacrados, porque agora a mensagem é ocupa, eles não precisam, a gente tem que desenvolver isso. E isso é um pensamento tão pequeno, tão medíocre, que a gente precisa, da forma como for possível, se juntar para fortalecer, né, essa informação para a sociedade brasileira. A gente não pode esperar que essas pessoas deem a vida para salvar o nosso planeta, porque isso é literalmente o que eles estão fazendo. Eles estão lutando, não é por eles sozinhos, né, pela própria, só pela sua tribo, pelo seu povo. Eles estão lutando para manter a nossa vida no planeta. O conhecimento deles é tão profundo. Qualquer um que procurar saber vai saber, por exemplo, que os Yanomami estão falando do buraco do céu décadas antes da gente saber que tinha um buraco de ozônio. Como é que isso é possível? Não é para a gente menosprezar esse nível de conhecimento. E a gente não sabe, não aprende nada, e a gente não escuta. Então, eu acho que essas mensagens são muito importantes. A gente fala pouco disso, né? A gente fala mais dos detalhamentos de como a gente faz as coisas, mas eu acho que isso é muito importante da gente fortalecer e repetir sempre. Então, a razão dessa nossa aliança é porque juntos a gente pode, né, contar melhor essa história. A gente pode mapear melhor, que essa é uma outra coisa muito importante, né? Juntos a gente vai estar tendo uma dimensão da demanda muito maior do que individualmente. Com isso também a gente consegue criar materiais de informação que vai fazer, na tentativa, né, de fazer com que a sociedade entenda essa importância. A importância de investir, não é só, que legal, muito legal os índios lá na Amazônia, né, mas sozinhos, eles precisam de investimento, precisam de solidariedade, de parceria para ter o protagonismo que eles precisam ter. Então a gente está falando realmente de mobilizar recursos. Deixa eu aproveitar agora esses últimos minutos, inclusive para pedir para cada uma de vocês falarem um pouco sobre os editais dos fundos. Então, vou começar com a Fernanda. Eu sei que o Fundo Baobá está com o edital, parece que aberto agora. Qual é o foco? Conta para a gente rapidamente, Fernanda.
edital vai ser aberto ainda, o lançamento está previsto para o dia 23. Os demais editais da Aliança já foram lançados, nós vamos lançar um pouquinho depois, mas é isso, esse edital que se chama Quilombolas em Defesa de Vida, Direitos e Justiça, ele tem como objetivo apoiar iniciativas de organizações quilombolas para recuperar a sustentabilidade e promover sustentabilidade econômica nas comunidades, geração de renda, enfim, oportunidades econômicas, promover a soberania e a segurança alimentar, promover resiliência comunitária, além, claro, de defender os direitos quilombolas nas comunidades. Esse edital, para além de ser parte dessa iniciativa de filantropia colaborativa, que é a Aliança de Fundos, para nós do Fundo Baobá também é um grande marco. Nós estamos completando hoje este ano 10 anos, nós somos aqui entre os fundos aqui reunidos, nós somos dos mais novos, e nessa celebração dos 10 anos, embora a gente venha ao longo de todo esse tempo apoiando iniciativas quilombolas, é a primeira vez que nós vamos estabelecer uma parceria formal com a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas. Esse edital, então, ele está sendo construído a muitas mãos, como parte da iniciativa da Aliança de Fundos, mas também em parceria com a CONAC, e ele se apresenta isso como uma grande oportunidade para fortalecer as estratégias de ativismo, de resistência, de resiliência das comunidades quilombolas que estão vivenciando o impacto da pandemia da Covid-19. E, ao mesmo tempo, também é uma oportunidade para contribuir no aprimoramento das ações da filantropia para a justiça social, né, voltada para essas populações tradicionais e para as comunidades de base. Serão apoiadas 35 iniciativas, então tem um investimento direto de R$1.050.000. Cada iniciativa vai receber R$30.000 em valor, em dinheiro na conta para ser implementado ao longo de 12 meses, mas também como parte da nossa estratégia de fortalecimento dessas organizações de base comunitária, nós vamos oferecer assessoria, apoio técnico para o fortalecimento institucional. Então, que as pessoas possam ficar de olho e nos ajudar na divulgação. O lançamento está previsto para o dia 23 de setembro e vai estar disponível em todos os veículos do Baobá e também nos espaços que estamos comunicando sobre a aliança. Então, o site do Baobá é baobá.org.br e junto com as comunicações sobre a Aliança de Fundo, nós também lá vão estar os detalhes desse edital. Perfeito. Aliás, os sites vão estar piscando aqui na tela para vocês que querem mais informações. Aline Maria Amália, deixa eu começar com a Aline rapidinho, então. Qual o foco dos editais agora que o fundo lança nessa aliança? Conta para gente. O nosso edital foi lançado no dia 9, os nossos focos são direito à terra e ao território, né? O foco é tema indígena, então usufruto exclusivo dos recursos naturais em terras indígenas, defesa de direitos em razão do desmonte de programas e políticas públicas na área de educação, saúde e meio ambiente, fortalecimento de comunidades, organizações e lideranças indígenas, por meio de atividades de formação política e voltadas para o tema dos direitos humanos. O nosso edital está aberto, ele recebe inscrições, recebe propostas até 23h59 do dia 7 de abril, horário de Brasília, e as informações estão todas bem destacadas em um banner na página de entrada do site do Fundo Brasil. Perfeito. Maria Amália completa para a gente o foco, então, do Fundo Casa nessa aliança. Bom, todos os focos são parecidos, né? De qualquer forma, especificamente no nosso caso, a gente teve um período entre o ano passado e as primeiras demandas e esse ano, os 2 editais que a gente lançou,
O segundo já foi bem mais direcionado para ações estruturantes. A gente já viu que o primeiro impacto, né, de ajuda humanitária já tinha passado e que os grupos já estavam se organizando para reestruturar a sua forma de soberania alimentar, plantas locais, de alimentação, dos negócios. Existe uma série de abordagens que a gente está ampliando agora com essa chamada em parceria. E sempre em coordenação, porque aí é até para não repetir, para poder exatamente alcançar o máximo de grupos possível. E como as parceiras, os outros fundos, a gente faz uma divulgação bastante ampla e sempre pede para as pessoas irem repassando, e também está lá na chamada no nosso site, que é o casa.org.br. Então, nos ajudem.